Olá, professores, professoras. Meu nome é Renata Dantas, sou promotora de justiça e estou aqui para apresentar para vocês o projeto Educação de Valores. Antes de trazer uma explicação nesse tutorial sobre como vocês vão aplicar o projeto Educação de Valores na escola, eu gostaria de trazer aqui um breve histórico para que vocês compreendam como o projeto se iniciou. Bom, o projeto teve início em 2017, foi o ano em que nós nos debruçamos nos estudos acerca dessa proposta e já em 2017, para nossa grata surpresa, nós recebemos esse reconhecimento da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, que, juntamente com o Conselho Nacional do Ministério Público, reconheceu que o projeto Educação de Valores era um projeto viável no combate primário à corrupção, ou seja, na promoção do que nós chamamos de cultura da integridade. 2018 foi o ano, então, que nós demos início à implementação do projeto. Na época, ele se iniciou por meio de aulas presenciais. Eu ia nas escolas, nós fizemos a seleção de 12 escolas públicas de Rio Verde, e então eu tive a oportunidade de, durante o ano de 2018, me fazer presente nessas 12 escolas, em 3 oportunidades, ministrando esse conteúdo diretamente aos alunos. Ao final de 2018, percebendo que o projeto foi exitoso, que teve bons resultados nas escolas, em 2019 nós fomos mais audaciosos e tomamos a decisão de contemplar 100% das escolas públicas de Rio Verde que dispunham de 6º ano, que foi um total de 32 escolas, tanto da zona urbana quanto da zona rural e dos distritos. E o projeto ele foi pensado e elaborado para alunos do 6º ano, não foi sem sentido. Mais para frente eu vou explicar para vocês por que nós decidimos por trabalhar esse conteúdo com esse público que vai aí de 10, 11 a 12 anos. Mas seguindo aqui um pouquinho na história do projeto Educação de Valores, no ano de 2020, em razão da pandemia, com a suspensão das aulas presenciais, nós vimos ali uma oportunidade de fazer uma adaptação do projeto e ali nós gravamos vídeos e disponibilizamos para as 32 escolas de Rio Verde que já tinham trabalhado o projeto no ano anterior. E desde 2021, por meio de parceria com a Secretaria Estadual de Educação, por meio de um termo de cooperação firmado entre o Ministério Público e a SEDUC, esse projeto tem sido implementado em dezenas e agora já centenas de escolas em todo o estado de Goiás. E eu gostaria aqui de compartilhar com vocês também algumas premiações que o projeto já recebeu no ano de 2023. O projeto foi premiado na categoria especial de defesa do regime democrático, no prêmio promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Também recebeu um reconhecimento no 4º Prêmio Ministério Público de Jornalismo, em que uma matéria que foi escrita falando exatamente sobre o lançamento da Cartilha Educação de Valores também recebeu esse reconhecimento e essa premiação. E aqui eu trago para vocês, só para que vocês tenham uma ideia, essa é a cartilha do projeto, mais uma oportunidade para que ele seja expandido e trabalhado em mais e mais escolas. Já no ano de 2024, nós recebemos uma premiação do INAC, que é o Instituto Nacional de Combate à Corrupção, o prêmio Integridade, e o nosso projeto ficou em 3º lugar na categoria Experiência Profissional. Bom, agora, voltando um pouquinho, que eu tinha falado para vocês que eu ia explicar por que esse projeto foi pensado e elaborado para ser trabalhado com alunos de 6º ano. Então, isso foi feito com base na teoria de Piaget, que é um biólogo e um psicólogo que estudou o desenvolvimento moral do ser humano. E, de acordo com Piaget, o ser humano, nos seus primeiros anos de vida, ele está na fase que Piaget chama de anomia moral. Ou seja, o bebê,
né, nesses primeiros anos, ele é extremamente egocêntrico, né, ele quer a mãe toda para si, para suprir as suas necessidades básicas de sobrevivência. Ele não tem capacidade nenhuma de compreender, né, valores. Depois, com o passar do tempo, quando ele vai ganhando uma pequena autonomia, já consegue se relacionar com outras pessoas, o mundo dele já não é mais apenas ele e a mãe, né, ele já consegue andar, verbalizar, e aí o ser humano entra na fase que Piaget chama de heteronomia moral. O que é isso? É uma fase em que a criança ainda não tem capacidade de aprender valores, normas de comportamento. Na verdade, a criança ela age repetindo exemplos, né, figuras que ela tem ali como modelo padrão, por isso que é tão importante ter essa figura, né, em casa, que são os pais, né, essa figura na escola, que são os professores. E ela cumpre ordens diretas, não porque ela consiga compreender que aquilo é importante para a vida dela, mas porque muitas vezes, se ela não o fizer, ela vai ter uma consequência que seria um castigo. Eu costumo dizer, talvez alguns de vocês, professores e professoras, tenham filhos e tenham tido a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Porque até essa idade, a gente percebe que os meninos têm uma dificuldade de cumprir regras. E às vezes a gente pensa, nossa, mas ele está fazendo de pirraça. Eu acabei de corrigi-lo, acabei de falar para que ele não faça isso, ele vai lá e faz. É o tal de colocar o dedinho na tomada, mexer em alguma coisa que é perigosa, ficar longe do fogão. Isso não é pirraça, né? Segundo a teoria de Piaget, as crianças, até seus 10, 11, 12 anos, ainda não têm capacidade de aprender, de internalizar normas de conduta. Como eu falei para vocês, elas agem repetindo padrões que lhes são apresentados e, por vezes, obedecendo essas ordens daqueles que eles têm como autoridade, temendo o que seria o castigo. Já a partir dos 10, 11, 12 anos, que é a faixa etária que nós encontramos no 6º ano, é que o ser humano entra na fase de autonomia moral. É a partir daí, então, que o ser humano tem a capacidade de promover o que a gente chama de legitimação de regras. Então, é a partir dessa idade que os alunos, alunas, conseguem aprender normas de conduta e conseguem entender, né, que existem valores morais, normas que eles têm que seguir e que, se eles não seguirem, né, isso trará consequências ruins para eles. Não propriamente porque eles sofrerão algum castigo, mas por internalizar, ter a capacidade de compreender essas normas de conduta. Por isso que nós fizemos a opção por trabalhar com alunos do 6º ano, porque entendemos que essa é a melhor faixa etária para que a gente introduza esses conceitos de valores morais. Bom, para que vocês compreendam, professores e professoras, vocês terão acesso, além desse tutorial, a 3 vídeos gravados. Tá? Vocês verão que são 3 vídeos com conteúdos sequenciais. Eu costumo dizer que, para que seja apresentado ao aluno a 2ª aula, ele tem que ter assistido a 1ª aula. Tá? São conceitos complementares. Se ele não tiver assistido a 1ª aula, ele não vai conseguir compreender a 2ª aula. E além, né, dessas aulas, vocês vão perceber que eu lanço um desafio. Ao final de cada aula, eu dou a oportunidade aos alunos de colocarem em prática os valores que foram ensinados. Por que isso? Porque a psicologia também nos ensina que valores morais nós conseguimos apreender e internalizar por meio da prática. Além dos exemplos que eles têm em casa com seus pais e na escola com os professores, é importante que os alunos coloquem em prática esses valores morais. Bom, na 1ª aula, eu vou falar então sobre esses 3 valores: empatia, solidariedade e respeito à diferença. Na 2ª aula eu falo sobre ética e eles vão entender que o conceito de ética, né, exige a compreensão daqueles 3 primeiros valores que foram apresentados na 1ª aula. E aí, na 3ª e derradeira aula, eu falo sobre a corrupção,
Quando eu falo sobre corrupção, eu apresento para eles um vídeo que foi desenvolvido pela Controladoria Geral da União, que se chama A Fábula da Corrupção, uma forma divertida, né, com uma história ali que envolve animais e que mostra de uma forma passível de ser compreendida pelos alunos como se estabelece o esquema de corrupção. E como eu falei para vocês, cada aula, ao final de cada aula, eu lanço desafios. Bom, como é que serão esses desafios? Na primeira aula, eu lanço um desafio mais simples. Peço para os alunos que eles ajudem pelo menos 3 pessoas. Por isso é importante, professor e professora, que entre cada aula haja um intervalo. Eu sugiro, no mínimo, um intervalo de 1 semana, mas fica a critério de vocês, tá? Pode ser 1, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, vocês que vão escolher. Então, na primeira aula, eu peço para que eles ajudem 3 pessoas. Quando eu ia presencialmente, né, e aí eu retornava para a segunda aula, a gente tinha um momento inicial em que eu dava oportunidade para os alunos compartilharem o que eles tinham feito. Mas se você, professor, fizer uma opção de que ele tem que trazer por escrito, que talvez essa seja uma atividade avaliativa, fica a critério de vocês. Né? Eu sei que você, professor, você, professora, são as melhores pessoas para compreender as habilidades, capacidades dos seus alunos. Então, fiquem à vontade, tá? Em como que vocês vão realizar esses desafios. Na segunda aula, que aí eu falo sobre ética, eu já lanço um desafio, digamos assim, mais audacioso, que dá um pouquinho mais de trabalho. Né? Não, nessa aula eu peço para que eles desenvolvam uma campanha de condutas éticas na escola. Uma campanha de promoção da cultura da integridade na escola. No vídeo vocês verão que eu falo para os alunos que eles podem escolher, e aí também eu deixo a critério de vocês, se vocês, professores, optarem por fazer só de uma forma, não tem problema, mas eu sugiro que vocês deem a oportunidade dos alunos colocarem em prática suas habilidades. Então, às vezes, a gente sabe que tem aluno que é muito bom em produção de vídeo, tem alguém que fala muito bem, então, quem sabe quer gravar um podcast, ou tem um aluno que gosta de desenhar, quer fazer um cartaz, tem aluno que gosta de escrever, quer fazer um poema, uma redação, não sei. Então, fica a critério de vocês, professores. Tá? Eu dei algumas sugestões de que campanhas que eles poderiam desenvolver, por saber que são problemáticas que estão acometendo as escolas. Então, eu falo sobre a proposta para eles de desenvolverem campanhas contra o bullying, contra o cyberbullying, contra a prática de racismo na escola. É uma oportunidade de vocês permitirem que os alunos trabalhem essa temática. Por experiência minha, e também estudos demonstram isso, que essas mudanças de comportamento, elas acontecem quando a gente oportuniza aqueles, aos pares, aqueles que vivenciam aquele momento, quando nós damos a eles a oportunidade de trabalharem essa temática e de proporem mudanças. Isso é muito mais efetivo do que quando essa mudança é imposta. Então, eu acho que vai ser uma grande oportunidade de vocês trabalharem com seus alunos esses temas que eu sei que afligem, todas as escolas. Bom, na última aula, que eu falo sobre corrupção, é um desafio que é para ser cumprido ali, em sala de aula. A proposta é que o projeto se encerre na terceira aula. Então, vocês vão ter o vídeo, os alunos vão assistir a fábula da corrupção, e, ao final, eu faço uma pergunta direta para que eles respondam de uma forma simples. Quando eu ia presencialmente, eu pedia para que eles pegassem um pedacinho de papel e escrevessem, e depois me passassem para que eu pudesse ler. Até pedia para que não colocassem, se eles não quisessem, não precisavam colocar o nome, que às vezes eu vejo que alguns ficam constrangidos, ou vai ver que eu não escrevi certo, ou vai ver que ela não gosta da minha resposta, e o objetivo não é esse. É dar a oportunidade dos alunos participarem. Bom, deixo aqui com vocês os meus contatos.
Então, aqui tem o Instagram do projeto, caso vocês tenham interesse de entrar, acessar, ver como o projeto foi desenvolvido anteriormente, né, nos anos já desde 2018 até o ano de 2025. Tem aqui também um e-mail, se vocês quiserem entrar em contato comigo, e tem meu telefone pessoal, tá? Caso queiram me mandar mensagem por WhatsApp. Se tiverem alguma dúvida, uma sugestão, uma crítica, vou ficar feliz em receber as contribuições de vocês, tá? Olha, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes com os resultados que vocês obterão implementando o projeto Educação de Valores. Pelo menos foi assim que eu me senti durante os anos em que eu estive nas escolas e depois, quando eu recebo as devolutivas dos professores. E em cada aula eu dou a oportunidade, tá, professor? Se você quiser, professora, você pode me mandar. Vai que um aluno fez um trabalho que você achou que, né, fez a diferença. Ficarei muito feliz em receber, tá bom? Então, desejo boa sorte a todos vocês na implementação do projeto Educação de Valores.